Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora vocês vão acompanhar comigo os conteúdos da nossa aula. Então a nossa aula hoje, aula 21, traz aí a revisão e avaliação. Então vamos iniciar a nossa aula. E nesse momento nós vamos relembrar aí os nossos conteúdos estudados, né? A gente já vai começar a falar sobre as misturas, né? Então a gente já sabe que as misturas são aquelas junções, né, de substâncias, de elementos, por exemplo, que a gente vai encontrar aí em diversas situações do nosso cotidiano. Vamos relembrar então o que são as misturas nessa primeira imagem. Olha só. As misturas são a junção de duas ou mais substâncias puras e podem ser classificadas em homogêneas ou heterogêneas. Olha só, a gente tem aí o nosso exemplo clássico da água e sal, né? Um exemplo aí de mistura homogênea. Café com leite também, a água e o óleo, né? O outro exemplo clássico de mistura heterogênea, porque nesse caso aí elas vão formar fases, né? O óleo com a água, eles não vão conseguir formar um único elemento. Você observa ali em cima o óleo e embaixo a água, tá bom? Então a gente observa ali esses elementos separados. E o arroz com feijão, tá? E aí a gente vai poder encontrar essas misturas em diferentes estados. Olha só na próxima imagem. Quais os tipos de misturas que podemos encontrar, né? Então existem aí as misturas que são líquidas, gasosas e sólidas. No caso aí das líquidas, a gente está observando, ela vai se apresentar nesse estado líquido, né? Basicamente dissolvida aí na água. Então aí você observa, na primeira imagem nós temos a pessoa está adicionando sal ou açúcar, né, na água, ela vai mexer, você vai ter ali essa mistura líquida. Outra imagem, esse achocolatado aí no copo. Também pode ser encontrada na forma gasosa, onde a gente observa aí o ar atmosférico, que nós sabemos é uma mistura de diversos gases, né? E também na forma sólida. Você visualiza aí nessa imagem das alianças, a gente sabe que ela é essa estrutura mais rígida, né? É mais sólida. Só que a gente não tem ali 100% ouro, né, nessa aliança, por exemplo. Por quê? Porque ela é barata? Não. Porque é preciso adicionar outros elementos, como a prata, o cobre, para que ela possa se tornar rígida, né? Então a gente tem uma mistura ali na sua forma sólida. Somente o ouro não seria possível, né, moldar e formar ali as joias, por exemplo. Precisa adicionar ali prata, por exemplo, ok? E a gente vai relembrar alguns dos exemplos que a gente observou sobre as misturas homogêneas no cotidiano. O primeiro que a gente relembra aqui, ó, é quanto aos alimentos, né? A gente vai encontrar, como por exemplo a gelatina, né? Aqui que a gente está visualizando, essa aqui provavelmente, né, de morango, como nós já observamos. E aí o que acontece? Para você fazer a gelatina, você vai ter que primeiro diluir na água gelada aquele sachêzinho, né, aquele conteúdo que vem naquele sachê, você dissolve ele ali, depois coloca na água quente, né? Ou é o contrário, né? Eu não sei fazer gelatina não, mas você vai adicionar na água quente e depois colocar água gelada. O importante é que você vai observar depois essa estrutura aqui, ó. Então, se você observa assim a olho nu, você não consegue visualizar os componentes, tá? Então a gente tem aí uma mistura homogênea. Gelatina, manteiga, maionese e o molho de tomate, sem pedaços. Se tiver algum tipo de pedaço ali, se você está observando a parte líquida, uma outra parte sólida, já não é mais uma mistura homogênea. Conseguiu visualizar ali a olho nu, não é mais uma mistura homogênea, certo? Vamos agora observar e relembrar um outro exemplo, que é uma mistura heterogênea aí do nosso cotidiano. Olha só, aqui na nossa outra imagem, então, o famoso x-caboquinho, né, ou aquele pão com tucumã e queijo. Aí, ó, a gente tem vários ingredientes, né? A gente tem uma mistura ali, ó. Então, olha só, alimentos como o x-caboquinho, você vai encontrar aqui, ó, o pão, o tucumã, o queijo coalho, pode ser que tenha a banana frita também, né? Então, são outros ingredientes ali dentro desse pão, formando aí um sanduíche. O outro exemplo, e aí, ó, como é uma mistura heterogênea, você consegue observar cada um deles, ó, tá? Consegue identificar aí, ó. Outros exemplos, cuscuz com charque, baião de dois, pão com tucumã e queijo e a muqueca de tucunaré. Vamos ver agora exemplo de mistura homogênea, mas agora a gente vai ver bebidas. Olha aí. Suco de maracujá, café, chá, leite com chocolate homogeneizados, né? Então você tem ali o leite, adiciona um achocolatado, mistura ali, você está visualizando o seu
achocolatado, certo? Seu chocolate quente ou frio para você se deliciar ali. Mas a gente tem aqui um exemplo de uma mistura homogênea. A gente não consegue identificar ali os elementos, né, a olho nu, certo? Vamos ver agora outros exemplos ali de bebidas heterogêneas, misturas heterogêneas. E aí a gente revê aqui a nossa imagem do refrigerante, né? Aqui a gente tem a bebida, que é um refrigerante, e aí você está visualizando aqui somente o líquido, né? E aí, quando você coloca no copo, por exemplo, você vai visualizar que vão formar algumas bolhas aqui, ó, aqui no copo. Essas bolhas são o gás carbônico que é adicionado ao refrigerante, né? Não é que ela surgiu aí no copo, mas ela já faz parte ali do refrigerante. Então tem o líquido, né, que é a bebida lá, mais o gás que colocam ali para dar aquele sabor diferenciado no refrigerante, né, que é o gás carbônico. Então a gente tem uma mistura aí, ó, de substâncias, certo? Também a água com gás é um outro exemplo. Tá? Então a gente pôde relembrar um pouco mais das misturas e agora a gente relembra que existem processos que vão acontecer para que a gente possa separar essas misturas, né? Quando você quer tirar ali um elemento que foi adicionado ao outro. Então, dependendo ali da forma, né, da temperatura, da densidade, por exemplo, a gente vai poder aplicar técnicas ali para separar essas misturas. Então, vamos relembrar aí a separação de misturas. A separação de misturas é o processo utilizado para separar duas ou mais substâncias diferentes. A necessidade de separar essas substâncias surge por diversos motivos. Vamos observar aí mais informações. Agora, os processos de separação de misturas. O processo de separação pode ocorrer de várias formas e o método a ser utilizado depende dos seguintes aspectos. O tipo da mistura, se ela vai ser uma mistura homogênea ou heterogênea, a natureza dos elementos químicos que formam as misturas e também a densidade, temperatura e solubilidade dos elementos. Tá? Então é preciso levar em consideração os seguintes aspectos, como a gente observou. Agora a gente vai ver quais são os processos que são utilizados para a separação de misturas homogêneas aí na nossa imagem. As misturas homogêneas são aquelas que têm apenas uma fase. Os principais processos de separação dessas misturas são destilação simples, destilação fracionada, vaporização, liquefação fracionada. E a gente vai observar com mais detalhes na imagem a seguir a destilação simples. Muito bem. É a separação entre substâncias sólidas de substâncias líquidas através de seus pontos de ebulição, certo? Por exemplo, a água com sal é submetida à temperatura de ebulição que evapora, sobrando apenas o sal, né? A água vai evaporar e vai ficar somente os cristais de sal. Importante a gente relembrar que esse ponto de ebulição, né, é o ponto ali onde uma substância chega, onde ela vai deixar do seu estado líquido para o estado gasoso. No caso da água, quando a gente coloca ali uma panela com água no fogo, né, quando ela começa a ferver, está liberando ali o vapor de água, ela está começando a evaporar, ela já atingiu seu ponto de ebulição, certo? E as substâncias têm pontos de ebulição diferentes. A gente vai observar aí essa separação da água, né, com o sal na nossa próxima imagem, que vai utilizar aí o ponto de ebulição da água. Então a gente relembra aí na imagem aquele balão de destilação, né? E ali dentro a gente tem a nossa mistura da água com sal. E aí vai ser adicionada ali uma chapa de aquecimento, a temperatura vai aumentar, a água vai atingir o seu ponto de ebulição, começa a evaporar, libera vapor de água. Esse vapor de água vai para o condensador, a água ali condensa, né? O vapor de água condensa e ela volta ali para sua forma líquida. O que sobrou? Sobrou lá no balão de destilação os cristais de sal. Então, dessa forma, a gente pôde separar o sal da água. Fizemos aí a nossa primeira separação de mistura, ok? Vamos relembrar agora um outro processo, que é a vaporização. Também conhecida por evaporação, e ela consiste em aquecer a mistura até o líquido evaporar, separando-se do soluto na forma sólida. Nesse caso, o componente líquido é perdido. Por exemplo, nosso exemplo aí de vaporização é o processo para obtenção de sal marinho. Como a gente relembra aí nessa imagem, nós temos aí uma salina, né? Que é justamente esse espaço aí onde é captada a água do mar, né? Ela vai ser represada em tanques rasos, como você está visualizando ali,
como se fossem umas piscinas ali bem rasas, né? A água salgada, a água do mar, ela vai ficar represada ali por um tempo. E aí o que vai acontecer? Essa água ela vai evaporar naturalmente, né? Pelo processo ali de evaporação a partir do calor, né? Do sol, do vento, por exemplo. Essa água evapora, né? O vapor de água vai para a atmosfera e sobram os cristais de sal lá naquelas salinas. E aí naquela imagem você viu que tinha uma pessoa ali com uma enxada, né, por exemplo, uma pá, e ele vai coletar aqueles cristais, né, como formou aqueles montes ali de cristal de sal, vai ser coletado para que seja obtido ali o sal marinho, por exemplo, certo? A gente vai relembrar também a liquefação fracionada, que é realizada através de equipamento específico, no qual a mistura é resfriada até os gases tornarem-se líquidos. Após isso, passam pela destilação fracionada e são separados conforme os seus pontos de ebulição. Por exemplo, separação dos componentes do ar atmosférico. Nós já vimos que o ar ele é composto aí por diversos gases. Quando precisa se separar esses gases, vai ser utilizada a liquefação fracionada, que é o que a gente vai poder relembrar nessa imagem da torre, né, de destilação, como a gente vai visualizar aí. Ó. Então a gente tem essa torre, né, e aí dentro dela tem placas perfuradas que permitem a ascensão dos gases, né, eles vão subir por dentro dessa torre e o líquido vai cair, ele vai ficar lá embaixo, né, da torre. Então, por causa, né, dos pontos de ebulição diferentes, à medida que esses gases atingem seu ponto de ebulição, eles vão subindo aí na torre. Né? Então, ó, lá, o gás nitrogênio vai sendo liberado, o argônio e, por fim, o oxigênio líquido, né, que ficou ali no fundo. Certo? Então, a gente pode observar a separação de misturas homogêneas. Agora, a gente vai relembrar a separação de misturas heterogêneas. As misturas heterogêneas são aquelas que têm duas fases. Os principais processos de separação são a centrifugação, a filtração, decantação, dissolução fracionada, separação magnética, ventilação, temos mais, a levigação, peneiração ou tamização, flotação, floculação e acatação. Né? Então são aí alguns dos processos utilizados para a gente poder fazer a separação de uma mistura heterogênea, aquela que apresenta fases. Certo? A primeira que a gente vai relembrar é a centrifugação e ocorre através da força centrífuga, a qual separa o que é mais denso do que é menos denso. Né? Até a gente usou também um exemplo da máquina de lavar, que quando atinge aquele momento ali de centrifugação, vai separar o líquido, né? No caso a água, separar da roupa, para que a roupa possa secar. E aí o outro exemplo que nós temos é essa centrífuga utilizada em laboratórios, onde vai ser colocado o tubo de ensaio ali com uma amostra de sangue, né, uma coleta de sangue, e aí vai centrifugar, ela vai girar bastante ali dentro, né, e esse material vai poder separar. O material mais denso vai ficar localizado no fundo do tubo de ensaio e a parte mais líquida ali você observa acima. Dessa forma a gente consegue fazer essa separação. Temos também a filtração, que é a separação entre substâncias sólidas, insolúveis e líquidas. Tá? No caso do café, por exemplo, né, a gente precisa ali fazer essa filtração, onde no filtro, né, ou lá no coador, vai ficar o pó do café e pelo filtro vai passar somente o café ali líquido, né, para a gente poder beber, tá bom? Além da filtração, nós temos a decantação, que é a separação entre as substâncias que apresentam densidades diferentes. E ela pode ser entre líquido sólido e líquido líquido. No caso, o sólido deve ser mais denso que o líquido. O sólido ficará depositado no fundo do recipiente. Né? Então, se você deixar ali uma água que ela está suja, né? Está com areia, por exemplo, deixa ali no recipiente e espera um tempo. O que vai acontecer? Vai decantar. Aquele sedimento, né? Como ele é mais denso que a água, no caso a areia, por exemplo, ela vai se depositar toda no fundo do recipiente. E aí você pode tirar com cuidado a água e fica ali somente a areia, por exemplo. Mas vamos relembrar na nossa imagem como que acontece ali esse processo de separação, que é a decantação. Primeiro, o sistema formado por um sólido e um líquido, como por exemplo nós temos ali água barrenta, né, com sedimentos. Deixa essa água em repouso, o sedimento vai decantar, vai se depositar lá no fundo do recipiente. Através da sifonação você consegue tirar somente a água e depois descarta o sedimento. Do outro lado da imagem a gente observa um sistema formado por dois líquidos, né? No caso, o nosso exemplo da água com o óleo. Como é que a gente vai separar essa água com o óleo?
Como o óleo é menos denso, ele vai ficar localizado na parte de cima. A água, que é o líquido mais denso do que o óleo, vai para baixo. E aí vai ser utilizado um funil de decantação em um laboratório, e a água vai passar ali pelo bico desse funil e vai ser possível separar do óleo, certo? Então, dessa forma, a gente consegue separar essas substâncias aí pela decantação. E nós também temos a dissolução fracionada, que é usada para a separação de substâncias sólidas ou sólidas e líquidas. Ela é utilizada quando há na mistura alguma substância solúvel em solventes, como a água, por exemplo. Após o método de dissolução, a mistura deve passar por outro processo de separação, como a filtração ou a destilação. Vamos observar aí na nossa imagem. Então, nós temos aí a água, né, contendo areia e sal. Né? Então, a gente tem aí 3 elementos, por exemplo. Como é que a gente vai separar isso? Vamos fazer a dissolução fracionada. Primeiro, a gente vai observar ali que a areia, né, ela já vai passar por alguns processos, ela já está depositada ali no fundo do recipiente. Né? Mas a gente precisa fazer o quê? Fazer a filtração, né? Então, olha só, colocamos ali no funil, certo? O funil vai deixar a areia presa lá no funil, né? E vai passar somente a água e o sal. Agora a gente precisa separar o sal da água, a areia já ficou para lá. Agora a gente precisa adicionar, né, ebulição, ou seja, a gente precisa adicionar temperatura, precisa colocar no fogo para a água atingir o seu ponto de ebulição. Vai virar vapor de água e os cristais de sal vão ficando depositados no fundo do recipiente, como a gente observa. E a água evaporou, certo? Muito bem. Então a gente pôde observar a dissolução fracionada. Agora a gente relembra um outro método de separação, né, que é a imantação, ou também chamada separação magnética. Olha só. Para esse modelo aí, a gente vai usar o quê? Um ímã. Por isso que ela é chamada de imantação também, ou separação magnética, certo? Olha lá, é a separação de metal de outras substâncias mediante o uso de um ímã. Por exemplo, separar limalha de ferro, que é um metal, de enxofre em pó ou areia. Então você quer separar essa limalha de ferro do enxofre em pó ou da areia. Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse ímã ele vai atrair a limalha de ferro, porque o ímã ele atrai os metais, né? E aí facilmente ele consegue separar da areia ou do enxofre em pó, utilizando esse ímã. E esse processo é chamado aí de separação magnética ou imantação, tá bom? Temos também a ventilação, que é a separação de substâncias com densidades diferentes. No processo de ventilação, a mistura é submetida a uma corrente de ar. Assim, o componente menos denso da mistura é levado pelo vento, como as cascas de alguns grãos, por exemplo, como você visualiza nessa imagem. Temos também a levigação, que é a separação entre substâncias sólidas. É o processo utilizado pelos garimpeiros e que é possível graças a densidades diferentes das substâncias. E aí, utilizando esse equipamento, ele vai poder retirar, né, somente o material que ele precisa, o ouro, por exemplo, certo? Temos a peneiração ou a tamização. A peneiração é a separação entre substâncias através de uma peneira, como a gente visualiza aí na imagem, né, sendo peneirado esse material aí, tá bom? Temos a flotação, que é a separação de substâncias sólidas e substâncias líquidas, o que é feito através da adição de substâncias na água que proporcionam a formação de bolhas. Vão formar essas bolhas aí como a gente está visualizando nessa imagem. As bolhas formam, então, uma espuma separando as substâncias. Nessa espuma, né, ela vai agregando ali aquelas substâncias e vai poder ser facilmente separado. É uma etapa aí utilizada também no tratamento da água. A outra etapa, que é também uma separação utilizada para o tratamento da água, é a floculação. Olha só. Também usada no tratamento de água, a floculação é um método de separação de misturas. Nesse processo, uma substância coagulante é adicionada à água, mas, em vez de bolhas, como a gente viu anteriormente, são formados flocos que se dirigem à superfície. Como a gente fala popularmente, eles vão ficar boiando ali na superfície da água, certo? E aí facilmente vão poder ser separados. E, por fim, a gente relembra aí a catação, que é o método mais simples para a separação de misturas. É realizado de forma manual, separando partes sólidas. O que a gente faz ali comumente na cozinha, quando a gente vai catar o feijão, né? Às vezes vem misturado ali uma pedra, um carocinho, uma semente de milho, a gente precisa separar, vai catar, para deixar somente o feijão, tá bom?
Espero que vocês tenham compreendido, aí tenham curtido a nossa aula e a gente se vê na próxima aula.